amigurumeiro, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui na Caco Amigurumi. Eu sou a Ju Sanches e hoje eu vou te ensinar como fazer uma costura pinçada. O que é uma costura pinçada, Juliana? É onde você vai fazer uma pinça e enganchar uma peça na outra peça. Essa costura é ideal para deixar a parte mais molinha. Vou te dar alguns exemplos. Essa costura pinçada é o que deixa o bracinho do coelho assim, a perninha do coelho assim molinha e a orelha também. Essa costura pinçada também foi utilizada aqui nesse marinheiro, na asinha, para fazer esse movimento. Aqui na cauda também para fazer esse movimento, onde você vai pegar a cauda e vai pinçar no corpo. Você vai pegar o braço e vai pinçar no corpo. Você vai ver que essa costura é muito mais fácil do que parece. Não é um bicho de 7 cabeças e depois desse vídeo eu tenho certeza que você vai se sentir bem mais confiante para fazer a sua costura bem retinha e bem profissional. Então vamos lá para a bancada que eu vou te ensinar a fazer a costura pinçada. Então vamos lá. A costura pinçada, ela vai fazer uma pinça e enganchar uma peça na outra peça. Nesse caso aqui, eu enganchei a perna ao corpo, o braço ao corpo, fazendo essa costura. E olha como fica bem retinha, tá vendo? Justamente por causa da costura pinçada e de um macete que eu vou passar aqui para vocês agora. Diferente da costura invisível, e para quem não assistiu o vídeo da costura invisível, que é a costura onde eu faço esse olho, esse trabalho saindo de dentro para fora, não esquece de clicar nesse link aqui ou um link que vai aparecer no final desse vídeo para você assistir também a costura invisível do olho. Essa costura também se repete aqui nos marinheiros. Olha os bracinhos, para ele ficar com esse bracinho bem molinho e bem retinho. Olha como fica bem retinha a costura. E você vai ver que é uma costura muito fácil mesmo. Ó, todos os marinheiros têm essa costura nas asinhas para deixar esse movimento. Aqui também tem no rabinho, para deixar esse movimento aqui no rabinho. Também foi com a costura pinçada. E olha só, certo? E pra gente mostrar direitinho essa costura, eu trouxe aqui pra vocês o urso polar dos marinheiros. E nós vamos fazer a costura das mãos dele, dos braços dele, certo? Então, como que a gente vai fazer essa costura? Nós vamos simplesmente prender ele aqui acima da volta branca, tá? Ju, eu faço assim e prendo e vou costurando, tá certo? Não está errado, mas também não está certo. Na verdade, eu vou te dar uma dica bônus aqui pra gente facilitar ainda mais a costura. Eu sei que muitas amigurumeiras têm muito medo na hora da costura, mas não precisa ter, tá? A costura, depois que você domina ela, você sente uma facilidade e você sente uma tranquilidade também na hora de costurar, o que ajuda bastante na sua velocidade de produção, que automaticamente interfere na sua lucratividade também. E é por isso que eu estou ensinando aqui. Para quem me segue sabe que a minha especialidade é venda de amigurumi, mas quando você faz um amigurumi bem feito e rápido, a sua venda aumenta automaticamente. Então vamos lá. Qual é a dica aqui? Ó? Já finalizei aqui o meu braço, só que se eu for costurar essa ponta do braço aqui no corpo, eu teria que costurar tanto a volta de cima quanto a volta de baixo. Ou eu poderia pegar a agulha e fechar a ponta da frente com a ponta de trás. Só que quando você fecha com a agulha, ele não fica tão marcado. E a gente vai precisar disso na hora da costura. Então, o que eu vou fazer? Você vai fechar isso aqui, mas usando a sua agulha de amigurumi. E não uma agulha de tapeceiro, uma agulha de costura. Como que você vai fazer isso? Você vai simplesmente pegar aqui o ponto, né, o próximo ponto, que é o que você já faria, só que você vai pegar também o último ponto passando por dentro, olha só. Então você vai fechar atravessando a agulha no ponto da frente e no ponto de trás. Muito cuidado para não pular o último ponto, tá? A tendência da gente, quando a gente pega aqui o próximo ponto, é querer vir para esse ponto. Mas não, nós vamos para o último ponto certinho e nós vamos simplesmente fazer um ponto baixo. Olha só, muito simples. Próximo ponto, pegamos aqui o ponto da frente, o ponto de trás e fazemos um ponto baixo. Próximo ponto da frente e de trás,
ponto baixo, próximo ponto, ponto baixo, próximo ponto, ponto baixo, e assim nós vamos fechar todo o braço. Se a carreira for uma carreira de números pares, ela vai finalizar aqui com a quantidade correta. Nesse caso, a última carreira é um número ímpar, então fica sobrando aqui, ó, uma alça. E aí você tem duas opções. Você pode fazer o último ponto, pegando uma alça só, ou você também pode não usar ele e depois fechar ele na costura também. Ó, tirei aqui da agulha e tá pronto, fechadinho. Agora sim nós temos um ponto para costurar no braço, outro ponto para costurar no braço. Isso vai garantir que a sua costura fique retinha, tá? Que a sua costura fique retinha. Eu vou cortar um pedaço dessa linha porque ficou muito grande. E agora nós vamos usar a agulha de tapeceiro. Olha só, uma coisa bem legal de você fazer com o seu amigurumi sempre que você vai terminar ele é você dobrar ele um pouquinho, dar uma entortadinha para ele abraçar o corpo. Olha só, nós vamos fazer assim e nós vamos automaticamente abraçar o corpo. Tá vendo como muda? Ele agora está curvado para dentro. Ó, você pode fazer isso com os braços, com as pernas, do jeito que você preferir. Isso aqui vai ajudar muito também na hora da foto. Vamos prender ele aqui acima da volta de branco, certo? Podemos usar também um alfinete, mas nessa costura específica o alfinete não é tão necessário assim. Ó, prendi mais ou menos só para ver a distância aqui do focinho, principalmente. Olha só. O focinho também foi feito com a costura invisível que eu falei pra vocês, vou deixar no final desse vídeo. Assista também, porque você vai perder completamente o medo da costura. E a orelha foi feita nessa costura pinçada. Então vamos lá aprender a costura pinçada. O primeiro ponto da costura pinçada é fechar o braço, tá? Fechar o braço, fechar a orelha, fechar a perna, se for esse o caso, que é o caso do coelho, por exemplo. Então, depois que a gente fechou, a gente vai escolher o ponto, colocamos aqui aonde que a gente quer que ele termine, e nós simplesmente vamos pegar assim, ó, na lateral. É muito simples essa costura, porque aqui nós temos uma carreira e aqui nós temos uma carreira. Ele não está atravessando, ele está seguindo, e não tem motivo para isso aqui não ficar retinho. E nós vamos fazer como se fosse uma pinça enganchando o braço no corpo. Uma pinça enganchando o braço no corpo, tá? Nós vamos aqui, pegamos um ponto do braço, um ponto do corpo. E olha só, como eu falei pra vocês da pinça, ó. Tá vendo que nós pegamos aqui e vamos pro corpo. Olha como ele fica exatamente uma pinça em direção ao corpo. Ele vai enganchar assim, segurando ao corpo. Ó, pego no corpo agora, atravessando. Se você quiser, você já pode vir aqui e pegar o próximo ponto, ó. Lembra sempre de nunca pular nenhum ponto, tá? Nunca pule nenhum ponto. Puxa direitinho. Ó. Engancho aqui no corpo. Engancho de baixo pra cima. Diferente da costura invisível, aqui a gente vai fazer de baixo pra cima. A gente vai pegar assim no ponto e vai enganchar e vai segurar no corpo com um gancho, tá? É exatamente sobre isso. Vou tirar isso aqui porque é muito difícil dar errado essa costura, tá, gente? É bem difícil. Se você tiver alguma dificuldade, volta ao vídeo, assiste de novo. Assiste o vídeo da costura invisível, porque ele pode te dar uma noção maior ainda sobre costura, porque é bem diferente uma da outra, mas as duas são corretas e cada uma serve para um momento. Olha como tá ficando bem retinho. Eu engancho aqui no ponto, tá vendo? Engancho no ponto de baixo para cima e agora eu passo no corpo. Olha só. E agora nós vamos para o nosso último ponto, que também vai ser feito exatamente a mesma coisa, de baixo para cima. E aí eu escolho um ponto perto e que seja da mesma cor do fio, tá? Nunca vai arrematar aqui no próximo ponto. Tem gente que faz o seguinte, eu vi isso acontecer, tá? Você pega o ponto e conduz ele aqui pra cima e vai fazer o arremate aqui em cima. Todo esse fio que vai ficar, quando a criança puxar o braço, ele vai repuxar a cabeça e o braço vai sair. Então o arremate ele tem que ser feito o mais próximo possível do lugar que você finalizou,
certo? Outra coisa, eu vi alguém fazendo isso e eu dei até coceira na hora que eu vi isso acontecer. Você, na hora do arremate, você passou aqui o fio e ao invés de você fazer o arremate, você abre o fio e amarra. Isso aqui não funciona nesse caso, tá, gente? Não funciona. Por quê? Porque se você amarra e esse nozinho escapole, o fio está livre desse jeito, só que a diferença é que ele vai ter um nozinho aqui na ponta. Então, não funciona desse jeito, tá? Como que esse arremate funcionaria? Se eu abrisse, levasse um ponto para o outro ponto, uma ponta desse fio para o outro ponto e a outra ficasse nesse e eu amarrasse um ponto. Aí sim, esse ponto seguraria a linha. Mas se você simplesmente desfiar o fio e der um nó, não tem nada segurando ele, é só um nozinho solto, beleza? Então, como que a gente vai fazer esse arremate? Você vai enganchar aqui como se você fosse fazer uma costura. Pode enganchar em qualquer fio aqui. Ó, peguei um fiozinho só e vou fazer um arremate de costura normal. Ó, puxa esse aqui, bem apertado, e agora puxa todo o resto. Pronto. Se você quiser fazer mais um ponto desse, tá? Para fazer o arremate. E agora sim você esconde o fio. Se você estiver fazendo esse amigurumi para uma criança e você quer garantir que essa costura fique ainda mais firme, você pode voltar fazendo a mesma costura, passando aqui, passa no ponto, passa no braço, passa no corpo, passa no braço, passa no corpo, até chegar no final, tá? Mas se for para decoração, você pode ficar um pouquinho mais tranquilo. Fim, gente, olha como fica bonitinho o braço, olha como fica molinho e olha essa costura, retíssima, olha embaixo. E bem simples, gente. Essa costura aqui você não vai ter medo nunca mais de costura, porque essa costura é muito simples. E olha só, no próximo vídeo, vocês me pediram demais como que faz uma costura pinçada sem ser reta. E aí eu vou fazer no próximo vídeo a costura pinçada aqui do pé, pegando o pé, a parte de cima, a perna e levando também ao pé. Eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo, então não perca e também assista o vídeo da costura invisível. Eu vou ensinar 3 tipos de costura para vocês nessa série, tá bom? E também aqui no pé eu vou ensinar para você como fazer um pé sem precisar de costura. Até o próximo vídeo. Muito legal, né? E muito simples também. Eu espero que você tenha gostado e se você gostou, não esquece de deixar um joinha. Sim, é com você mesmo que eu tô falando. Não esquece de dar aquele joinha que já me ajuda demais. E não esquece também de deixar aqui nos comentários o que você quer ver no próximo vídeo aqui da Caco Amigurumi. E se inscreve para ver todos os conteúdos. Nós temos receitas grátis aqui, temos tutoriais, temos aulas sobre venda de amigurumi, enfim. Muito conteúdo mesmo aqui no canal da Caco Amigurumi. Um beijo, um queijo e uma rapadura. Até a próxima aula!